Aí você pergunta, por onde eu devo começar a fazer missões? Todo começo, todo fim tem um começo. Por onde começar? Perto ou longe? Perto, no seu vizinho, o seu colega de faculdade, seu conhecido do trabalho. Você o conhece, você sabe quem ele é, e você sabe da carência que ele tem de ouvir uma palavra. O irmão Neto ofereceu ali aqueles panfletos ali. Comece com esse panfleto. Não seja somente entregando, jogando ao vento. Primeiramente você lê o que está escrito. Entenda o falar de Deus na sua vida. Porque você pode, muito bem, na hora que você entregar, você ser interpelado pelaquela pessoa. Dizer, o que está escrito aqui? Me fale o que você me entregou aqui. Você vai estar preparado. Quando Deus nos alista no seu exército, é para nos preparar para a guerra. E todos os momentos da nossa vida nós enfrentamos guerras espirituais. E nada, como foi lido no texto, nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus. Esse amor que atravessou um oceano, esse amor que colocou dois homens numa floresta, que começou. Nós somos, meus amados irmãos, frutos desse Evangelho Santo. Ou você pode ir para o outro lado do mundo, como temos missionários no Egito, na Nigéria, um país altamente perigoso, um país altamente perseguidor de cristãos. A Índia nem se fala. A Índia é um dos piores lugares para se levar um missionário, porque existe mais de 200, se eu não me engano, idiomas e dialetos diferentes. Não se fala somente um idioma como aqui no Brasil, mas eles são altamente perseguidores de cristãos. A Índia é um povo carente do amor de Deus, carente de ouvir esse Evangelho Santo. Uma cultura politeísta, uma cultura que adora vários deuses, uma cultura que passa fome, miséria, escravizados por uma religião que escraviza. Mas nós aqui, nós que fomos um dia alcançados por esse amor de Deus, nós temos uma igreja, um evangelho que não nos aprisiona, mas pelo contrário, é uma palavra que nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos estão aprisionados pelos laços, pelas correntes do pecado. O alvo, meus irmãos, é o pecador. Somos impulsionados a fazer missões. Frio, calor, deserto, em florestas, em todos os lugares, onde estiver um coração necessitado, esta essência, a essência da igreja de fazer missões, temos que alcançar, temos que chegar a esse local. Nós somos, meus amados irmãos, tem a simbologia, aqui não tem, mas o logotipo da nossa igreja é uma chama, a chama pentecostal. A chama do calor do Espírito Santo nas nossas vidas. E essa chama começou em Belém do Pará, veio para Itapajé, irmã Celina de Albuquerque, e hoje somos contemplados, irmãos, com esse derramamento do Espírito Santo no nosso meio. Somos impactados, meus irmãos, em receber esse dom maravilhoso do Espírito Santo, que é o revelador, que é o transformador, que é o que capacita, que nos dá todo o suporte espiritual para levar esse Evangelho Santo a toda criatura. Muitos têm perdido
Quando se perde essa essência, que essa chama apaga, esse ambiente, muitos têm criado ambientes para dizer que são templos de evangelização. Mas, se não tiver a essência de missões, de fazer missões, não vai passar. É um mero clube social. É apenas um lugar onde as pessoas vão se encontrar para assistir cultos. E a gente não veio. Quem veio aqui assistir culto hoje à noite? Eu vim aqui para adorar. Eu vim aqui para cultuar a Deus. E somos este povo que cultua a Deus, que adora a Deus, que busca todo dia, todo momento, uma oportunidade de evangelizar para alguém. Não importa a estatura, a cor, a idade, a classe social, o evangelho se estende a todos. Todos devem ser alcançados e serão testificados. Quando essa essência sai, perdemos o foco, não obedecemos o ide de Jesus. E aí? Se não fazemos o ide de Jesus, qual o sentido, qual o objetivo de estarmos ainda aqui, de estarmos ainda nessa terra? Negligenciando o evangelho, negligenciando a ordem dada por Jesus de pregar este evangelho. Muitos se deixam levar pelo desânimo, pelo cansaço, pela fadiga. Mas em Lucas 6, 46 e 47, tem uma receita para isso. Vamos ver o que diz Lucas 6, 46 e 47. E por que me chamas Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Somos semelhantes a quem? Você só está aqui por quê? Porque alguém aceitou ser semelhante a Jesus, a ser um pregador da palavra, a resistir às tentações, a ser alimentados diretamente por Deus, porque a Bíblia fala conosco diretamente, é Deus falando conosco, é Deus nos ensinando. O pastor estava chamando, estava reivindicando a presença de nós aqui na doutrina. Sabe por quê? Porque o culto de doutrina é o culto de ensino da palavra. É o culto em que você pode ser aquele que vai tirar a dúvida do pecador quando ele lhe fizer uma pergunta. É o culto de doutrina, o culto do alimento sadio. Não tire os olhos da cruz, porque o nosso alvo, o nosso objetivo, tudo que a nossa inspiração vem da cruz. Eu quero fazer um comparativo rapidinho aqui, para a gente assimilar bem da igreja missionária, a essência das missões. Há poucos dias atrás, eu sei que pelo menos 50% aqui, tem muitas mulheres aqui, não gostam, não assistem futebol. Mas todo mundo sabe o que é futebol, sabe o que é um campeonato de futebol. Uma Copa do Mundo. Teve agora recente a Copa dos Clubes. Uma coisa interessante fazendo essa observação. A igreja missionária, é um quartel-general, onde se prepara soldados para uma guerra. E nesse quartel estamos nós, alojados, empenhados, sendo treinados, capacitados. No campo de futebol,
45 minutos, o jogador tem, o time tem, para obter um resultado. Pelo menos um placar para assegurar mais 45 minutos. Se no final desses outros 45 minutos ele não conseguir o seu êxito, entre os dois 45 há um intervalo, aquele momento em que todos são recolhidos ao vestiário. Lá no vestiário, no intervalo, o treinador vai fazer as observações, vai fazer os ajustes, vai substituir quem tem que ser substituído, vai bolar uma nova estratégia. Mas eles vão voltar para o campo novamente. Sabe por quê? Porque o resultado é no campo. O jogador não está interessado no outro intervalo, na prorrogação. Ele quer definir o seu resultado é nos próximos 45 minutos dentro do campo. E nós queremos definir. Nós, como igreja missionária, temos que definir é no campo. O campo é o mundo. E como é que nós vamos ganhar este mundo? Se a gente quer estar no intervalo, quer estar na zona de conforto, quer estar na reidratação. O campo é o mundo, o alvo é o campo. Gálatas 1, 10 e 11. Os frutos de missões. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo, irmãos, estava nos afirmando aí que humanamente é impossível ser uma igreja com a essência missionária, com a essência de missões. Humanamente somos incapazes. E nós sabemos quem era Paulo. Ele, pregando aos romanos, ele vai dizer quem ele era, vai revelar quem ele era. Um perseguidor, alguém que se infiltrava, que alguém que perseguia, mandava prender, mandava açoitar. Ele testemunhou a morte e consentiu na morte do primeiro mártir que foi Estevão. Os homens que o apedrejaram, colocaram suas vestes a seus pés. Ele viu, ele contemplou toda aquela atrocidade. Mas ele mesmo confessa que era guardador de preceitos da lei. Hoje a lei já não existe para nós. O que existe hoje para nós é a graça. Porque a Bíblia vai dizer que pela graça nós somos salvos. Pela graça nós fomos alcançados. Pela graça nós fomos resgatados. E pela graça nós estamos aqui hoje, essa noite, glorificando, exaltando esse Deus cheio de amor, cheio de paz. É pela graça. E Paulo, de perseguidor a perseguido, foi um dos maiores pregadores da igreja primitiva. O homem que, no final da sua carreira, ele vai dizer: combati um bom combate, guardei a fé. Ele não desistiu da missão a que foi dada. Da mesma forma, meus irmãos, em que Jonas aceitou aquela missão, o próprio Jesus Cristo também, como diz em João 4,34, Jesus nos dá um incentivo, em João 4,34, meus irmãos. A minha comida, disse Jesus,
é fazer a vontade de me enviou a concluir a sua obra. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. As últimas palavras do Mestre, as últimas palavras de Jesus foi: está consumado. E hoje, meus irmãos, o mesmo Jesus está aqui essa noite dizendo: está consumado. Em minha vida, na sua vida. Porque em todos os momentos, onde quer que você esteja, você pode ter vindo aqui essa noite, ou que você que está ao lado dessa igreja, ouvindo essa mensagem, você que já ouviu esses hinos aqui essa noite entoados, Deus falou com você, Deus te incomodou nessa noite, e Ele quer saber de você. Você quer aceitar a Jesus? Você reconhece que aquele sacrifício na cruz, que muitos fazem filmes, muitos tentam chegar próximo, interpretar o drama que passou Jesus ali na cruz, sendo arrastado, humilhado naquelas ruas de Jerusalém, rastros de sangue ficou pelas calçadas, pedaços do seu corpo, da sua pele jogado ao chão. Todo aquele sacrifício serviu de forma impactante, de incentivo, para que os homens que tiveram o chamado e obedeceram e acreditaram no Ide, fazei discípulo em todas as nações, acreditaram, e nós chegamos aqui essa noite. Hoje é noite de transformação, hoje é uma noite de conscientização da obra missionária para cada um de nós aqui. Temos o mês de agosto todinho, cheio de trabalho, de tarefas a se fazer. Façamos a obra missionária, não sejamos omissos, não façamos parte da grande omissão, mas sim da grande comissão, instituído por Deus, como ministros, como pregadores. Pregue para o seu vizinho. Você não pode ir para outro país? Pregue para o seu vizinho. Você não tem condições financeiras de viajar e pregar no outro país? Oferte. Cada um de nós temos uma maneira ou outra de sermos missionários, de fazer missões. Porque em uma dessas horas a trombeta soará, seremos arrebatados, e um dia prestaremos conta diante de Deus. E quem quer aparecer de mãos vazias diante do trono? Vai ser dado o cartãozinho para você orar por 3 pessoas. Faça esse desafio, vamos fazer esse desafio. 3 pessoas, pelo menos uma. Tente, seria ótimo conseguir os 3, mas tente pelo menos um, trazer aqui. Tente, não por você, mais uma vez eu digo, nenhum de nós, nenhum ser humano é capaz de convencer do pecador se arrepender. Mas é o Espírito Santo, é a unção da palavra. Peça a Deus o discernimento, a ousadia, a coragem. Peça a Deus a estratégia correta para você lançar esta semente no coração dessas 3 pessoas. 3, somente 3. Pelo menos uma. Vamos conseguir. Em nome de Jesus. Eu agradeço, meus irmãos, a essa oportunidade que Deus tem trazido aqui nessa noite. Ainda tenho 2 minutos. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou uma nova criatura.
As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fizeram novas, ou eis que tudo se fez novo. É um novo nascimento, é um novo eu. E para você alcançar esse novo eu, é só através do Evangelho de Cristo, é só através da palavra do Senhor. Jesus nos ensinou a amar, Jesus nos deu a ordem de ir e fazer discípulo de todas as nações. Você pode até pensar que já não tem mais nenhum país, não tem mais nenhum outro lugar que ainda não ouviu esse Evangelho, mas você se engana. Mesmo com toda a mídia, mesmo com toda a evolução tecnológica, ainda existe, irmãos, lugares que este Evangelho ainda não foi alcançado. Porque a própria Bíblia vai nos dizer que quando todo este Evangelho for anunciado, então virá o fim. E se eu ainda estou aqui, e se você ainda está aqui, é porque esse fim não chegou ainda. Por isso eu creio que ainda existe lugares que esse Evangelho ainda vai adentrar. Amém? Vamos levar a sério dessa essência de pregar esse Evangelho, de ser a igreja missionária aqui na terra. Amém.